Agora vamos fazer aquele exercício que nós continuar, aquele exercício que a gente fez bastante para ácidos, fazer aqui com as bases. Olha aí, será que você conseguiria explicar o aumento da força básica nessa sequência? Aqui nós temos uma amina que tem dupla ligação, né? Ok? Seria aqui, ó, uma vinilamina, aqui é o grupo vinil, tem uma dupla ligação que está conjugado com o par de elétrons, ó, ligação pi simples e o par de elétrons. Aqui nós temos um grupo que tem efeito indutivo retirador, que é o cloro. Efeito indutivo retirador diminui a basicidade. E ali nós temos o etil, que tem efeito indutivo doador, que aumenta a força básica. Então, sem dúvida, por que essa é a mais básica de todas? Porque o efeito indutivo doador aumenta a disponibilidade do par de elétrons do nitrogênio, aumenta a força básica para ele atuar como uma base de Lewis. Por que essa é menos básica do que aquela? Porque o efeito indutivo retirador do cloro, efeito indutivo negativo, diminui a disponibilidade eletrônica desse par de elétrons, fazendo com que se torne uma base mais fraca. Agora, aqui é efeito indutivo, aqui é efeito mesomérico. Esse par de elétrons agora ele vai entrar em ressonância. Aqui seria um efeito mesomérico retirador. Efeito mesomérico é sempre mais forte do que efeito indutivo. O par de elétrons entra em ressonância com a dupla ligação, de forma que o par de elétrons não está totalmente disponível para ser doado, ele está entrando em ressonância com a dupla ligação que está conjugada a ele. Um efeito mesomérico, uma conjugação, uma ressonância, é um efeito mais pronunciado do que o efeito indutivo. E ao invés de estar doando elétrons, está retirando elétrons. Então, por isso que das 3 aminas, essa que tem efeito mesomérico, essa que tem conjugação, isso é muito importante. Uma amina conjugada é pouco básica, que o par de elétrons está entrando em ressonância. Ao invés de estar disponível para ser doado, através de uma base de Lewis, ele está entrando em ressonância. Por isso que é a base mais fraca. Isso explica por que as amidas são bases muito mais fracas do que as aminas. Porque nas amidas o par de elétrons entra em ressonância com a carbonila. A mesma situação ocorre com as amidas, o que as torna menos básicas do que as aminas com o mesmo número de carbono. Aqui nós temos uma amida, que é a metanamida. O par de elétrons, ao invés de ser doado, entra em ressonância com a carbonila. É a amida mais fraca de todas. Aqui nós já temos um metil, que vai, de certa forma, o par de elétrons entra em ressonância em todas as amidas, mas o metil tem efeito indutivo doador. Efeito indutivo doador aumenta a força básica. Tem pelo menos um grupo aqui empurrando elétrons, mas quem prevalece é a conjugação, é a ressonância. Mas pelo menos é mais básico do que essa. E ali nós temos o etil, que tem um efeito indutivo doador mais forte ainda. Então, dessas 3 bases, a mais forte é a que tem o maior efeito indutivo doador. Mas mesmo assim, são bases muito mais fracas do que as aminas, porque o par de elétrons das amidas entra em ressonância, em conjugação com a carbonila. Por isso que as amidas realmente são bases muito fracas. Agora, aquele exemplozinho lá, ó, que você tem um grupo com efeito mesomérico retirador, que é o grupo nitro, e efeito mesomérico doador. Lembrando que nas bases é o contrário, né? Efeito mesomérico doador diminui a acidez, efeito mesomérico doador aumenta a acidez, porque aumenta a disponibilidade dos elétrons. Efeito mesomérico retirador aumenta a acidez, mas aqui diminui a basicidade, né? Então, efeito mesomérico doador aumenta a basicidade, efeito mesomérico retirador diminui a basicidade. Vamos ver por quê. Então, está aqui a aminobenzeno, né? Nós temos aqui o aminobenzeno. Ora, aqui nós temos o para-nitroaminobenzeno e aqui o para-metoxaminobenzeno. Grupo nitro nós já sabemos que tem efeito mesomérico retirador, ele deixa os carbonos nas posições orto e par em relação a ele positivo. Esse carbono positivo, que está ligado ao nitrogênio, aumenta ou diminui a força básica? Diminui. Porque ao invés de empurrar os elétrons para o nitrogênio, fazendo com que eles estejam mais disponíveis e se torne uma base de Lewis mais forte, faz é puxar os elétrons do nitrogênio, né? Então esse par de elétrons também aqui, ó, ele está sendo puxado por esse carbono parcialmente positivo. E outra coisa, as aminas aromáticas são bases muito fracas, que o próprio par de elétrons já entra em ressonância também
com o anel benzênico. Então, pense numa base fraca essa daqui, né? Que tem um grupo nitro que tem efeito mesomérico retirador e ainda tem o próprio par de elétrons de todas elas que entra em ressonância com o anel. Como todas entram em ressonância com o anel, ninguém vai nem levar esse fator em consideração, mas sim o grupo que está ligado no anel benzênico. Mesomérico retirador, deixa o carbono que está ligado ao nitrogênio positivo, puxa o par de elétrons do nitrogênio ainda mais, é a base mais fraca. E aqui nós temos um grupo com efeito mesomérico doador. Deixa as posições orto e para em relação a ele negativas. Esse carbono parcialmente negativo, de certa forma, empurra elétrons para o nitrogênio, aumentando a disponibilidade do par de elétrons, aumentando a força da base como base de Lewis, por isso que é a base mais forte, ok? Um grupo mesomérico retirador, um grupo mesomérico doador. E, como eu já disse, as aminas aromáticas, elas são bases fracas, porque o par de elétrons entra em ressonância com o anel. Quanto mais anéis aromáticos estiver ligado no nitrogênio, mais fraca é a base, porque aí mais anéis para o par de elétrons entrar em ressonância. Então, uma base dessa aqui, ó, praticamente não tem caráter básico. Por quê? Porque o par de elétrons entra em ressonância com o anel A, com o anel B, com o anel C. Esse par de elétrons praticamente não está disponível. E aqui, nós temos três grupos com efeito indutivo retirador. Esse nitrogênio, esse grupo nitro, deixa esse carbono e esse positivos. Orto e para, em relação a ele, positivos. Esse grupo nitro deixa os carbonos orto e para, em relação a ele, positivos. Já estão duas vezes positivos. E esse grupo aqui deixa os carbonos orto e para, em relação a eles, positivos. Esses carbonos aí estão ficando positivos 3 vezes. O grupo nitro, os 3 grupos nitro estão deixando exatamente os mesmos carbonos positivos. Esse carbono extremamente positivo puxa o par de elétrons. Essa amina aromática é extremamente pouco básica. É quase que impossível esse par de elétrons ser doado para que ele funcione como uma base de Lewis, porque além de entrar em ressonância, tem 3 efeitos mesoméricos retiradores, deixando aquele carbono bastante positivo, ok? Então, aquilo que você viu, aprendeu os conceitos que influenciam nos ácidos, nas bases, eu agora tenho que perceber que eu quero é que esses pares de elétrons fiquem disponíveis. Então, um efeito mesomérico doador, que era ruim para o ácido, agora é bom para a base, porque vai deixar o par de elétrons ainda mais disponível. O efeito indutivo doador, que era ruim para o ácido, diminuir a força ácida, agora faz é aumentar a força básica. Com isso, nós finalizamos aí o nosso módulo de acidez e basicidade de compostos orgânicos, fechamos o cerco, vimos tudo o que era necessário, de forma que eu tenho certeza que quando você for fazer os exercícios, facilmente você vai saber explicar todos os casos de acidez e basicidade em compostos orgânicos. E como é nosso costume, uma frase de motivação é a seguinte: não se dê por satisfeito em ser bom. Busque ser ótimo. Se você já faz as coisas bem, faça-as ainda melhor. Todos nós podemos ainda melhorar, podemos ser melhores. E é para isso que esse curso existe, para que você se torne ainda melhor em tudo que você está fazendo. Não se dê por satisfeito em ser bom. Busque ser ótimo. Se você já faz as coisas bem, faça-as ainda melhor, ok? Então, conte sempre comigo. A gente se vê ou na química orgânica, ou na físico-química, ou na química geral.